Agora, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, jamais para o fim do Novo Testamento. É onde estaremos ao longo dos meses de janeiro, dezembro e janeiro. Fizemos no segundo semestre a exposição do livro do profeta Daniel, e no último mês vocês ouviram uma série de reflexões temáticas sobre as decisões que precisamos tomar. Eu ouvi algumas mensagens e sei que todos nós fomos muito abençoados pela série e pela palavra de Deus. Por agora, então, voltaremos à exposição bíblica. Vamos expor esta pequena carta de Paulo a Timóteo, segundo livro ou segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje vamos estudar os 7 primeiros versos. Antes de sair de férias, irmãos, um presbítero da igreja me abraçou e me disse: pastor, não se preocupe com a igreja, ela ficará bem. Vá em paz e aproveite o tempo para criar memórias inesquecíveis para a sua família. Eu segui o conselho e acho que fiz alguma coisa. Beatriz nunca mais vai esquecer a primeira vez que foi em uma montanha-russa. Não tem como esquecer. E ela foi em um monte. Sofia jamais esquecerá o encontro com as princesas dos filmes infantis. Que fila longa. Mas como foi bom ver a alegria dela. Sabrina vai demorar para esquecer a foto que fez com a girafa. Ela foi pensando em fazer essa foto com a girafa. E eu também vou demorar para esquecer, porque os irmãos ficam me lembrando no Facebook. Eu penso que juntos vamos recordar este tempo e vamos nos alegrar muito na presença de Deus pelo que Ele nos deu em família. De certa forma, irmãos, é o que Paulo está fazendo aqui nesta carta. Ao levantar a pena apostólica pela última vez, o apóstolo Paulo está escrevendo uma mensagem inesquecível a Timóteo. E ele abre esta mensagem inesquecível como uma importante exortação. Meu filho Timóteo, não se esqueça do Evangelho de Jesus Cristo. E esta também é a mensagem, irmãos, que vamos ouvir da parte do nosso Deus através deste texto. Como o texto é pequeno, diferentemente de Daniel, nós vamos lê-lo por completo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, dia e noite, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé
não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, Timóteo, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado por voltar à igreja que me confiastes para pastorear. Muito obrigado a Deus pela vida dos líderes desta igreja, que comigo cuidam dela com amor e dedicação. Muito obrigado a Deus pelos pregadores que o Senhor tem levantado no nosso meio e que podem tranquilamente fazer a exposição bíblica com fidelidade e relevância. Muito obrigado a Deus por voltar ao púlpito da nossa igreja e por voltar à exposição do teu texto. Agora que o abrimos, nós te rogamos pela assistência do teu Santo Espírito. Nos dá, ó Deus, espírito de sabedoria e de revelação. Permita-nos ler e entender o texto. E mais do que isso, permita-nos ser alcançados por ele. Pois como Timóteo, nós precisamos ouvir esta mensagem sempre. Nós oramos em nome de Cristo e para a glória dele. Amém. Os dias não são dos mais fáceis. Quando escreve esta carta, o apóstolo Paulo está preso, irmãos. E não se trata de sua primeira prisão, que foi domiciliar e que lhe permitia alguma liberdade, ver e receber amigos e irmãos. Não. Estamos falando da última prisão de Paulo, também em Roma, mas agora não em uma casa, em uma cela, na verdade, em um buraco, uma solitária fria, escura e tenebrosa. Um buraco cuja única entrada de ar e luz estava no topo, por onde também ele recebia pouquíssimos mantimentos para sua sobrevivência. Além disso, irmãos, o apóstolo Paulo está completamente sozinho. Ao chegar no 4º capítulo, vamos ouvi-lo dizendo: eu fui abandonado por quase todos. Para piorar a situação do apóstolo, ele tem certeza de que não sairá daqui para reencontrar os irmãos. Ele sabe que sairá daqui para a guilhotina. Os dias também não são fáceis para Timóteo. Timóteo é um jovem pastor na casa dos 30. Para a época, muito jovem para liderar qualquer coisa. Além disso, Timóteo tinha uma saúde frágil e um espírito tímido diante das circunstâncias adversas do ministério. E sobre ele estava a responsabilidade dura de organizar a igreja de Éfeso e de conduzi-la em tempos de perseguição política e desvios doutrinários.
Diante de tantos desafios, o jovem pastor está oscilando, cambaleando, encontra-se desanimado e, quem sabe, desiludido com o ministério. Ao ficar sabendo, o apóstolo Paulo, seu pai na fé e mentor no ministério, rapidamente levanta pela última vez sua pena apostólica e lhe envia esta pequena carta que tem por propósito reanimar, despertar e fortalecer o jovem pastor. E ele começa com esta exortação: Timóteo, eu sei que as coisas são difíceis e que o ministério é trabalhoso. Mas lembre-se, Timóteo, o Evangelho de Jesus Cristo é maravilhoso e por demais poderoso para ajudá-lo. Ao final deste ano, irmãos, nos encontramos diante da mesma mensagem. Aos cristãos da IPBE, o texto inspirado diz hoje: não se esqueçam do Evangelho. De que especificamente Paulo está falando acerca do Evangelho? Ao longo destes primeiros versos, o apóstolo lista 3 bênçãos do Evangelho das quais não podemos nos esquecer. Inicialmente, entre os versos 1 e 2, o apóstolo nos diz: não se esqueçam da autoridade do Evangelho. Embora fosse um bom amigo de Timóteo, ao escrever esta carta, Paulo não se apresenta como tal. Ao abrir o texto, Paulo se apresenta como apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Ele não é apenas um bom e velho amigo de Timóteo. De acordo com sua própria apresentação, ele é um apóstolo de Cristo. O que significa dizer que ele é um homem autorizado, convocado e enviado por Cristo com a mensagem de Deus. Ao se apresentar assim, Paulo se coloca na categoria única dos apóstolos de Cristo, chamados por este, treinados por este, enviados por este. E por que Paulo faz questão, irmãos, como faz em outras cartas, de se apresentar como um apóstolo para Timóteo? Por que não apenas seu amigo Paulo? Seu bom conselheiro Paulo? Por que Paulo, apóstolo de Cristo? As palavras do bom amigo Paulo podem ajudar, mas só as palavras de Deus, irmãos, podem gerar vida no ministério de Timóteo. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, e isto segundo a promessa da vida que está em Cristo. É como se estivesse dizendo: Timóteo, eu sei que as coisas andam muito ruim para você em Éfeso. Eu sei que você está enfrentando dificuldades no ministério, eu sei que você está cambaleando, mas escute-me, eu não estou lhe enviando as minhas palavras. Eu estou sob a autoridade de Deus, eu estou sob o chamamento de Deus, eu lhe envio as palavras de Deus. Escute as palavras atentamente, pois elas carregam o poder de gerar vida no seu ministério outra vez. E quem é este Timóteo, irmãos? Para Paulo e para Deus? O verso 2 diz: a Timóteo. A carta está endereçada a ele. Meu
amado filho. Sobre você, Timóteo, repousam graça, misericórdia e paz da parte de Deus por causa de Cristo Jesus. Timóteo é, irmãos, apesar de suas limitações, um filho amado de Paulo, um filho amado de Deus. E sobre ele repousam a graça, a misericórdia e a paz de Deus. E eu queria que você notasse algo muito interessante comigo aqui. A autoridade do Evangelho não é o mesmo que o autoritarismo de um ditador despótico. O mesmo homem que carrega na pena a autoridade de Cristo Jesus é o mesmo que pode dizer com afeto: Timóteo, eu te amo, você é meu filho amado. Outra nota interessante: a autoridade do Evangelho não exige dos seguidores de Cristo perfeição alguma. O que significa dizer na prática, irmãos, que Timóteo não precisa tirar 10 na obra de Deus em Éfeso para receber a bênção de Deus. Ele já foi abençoado por causa de Cristo Jesus. Para seus dias de pecado, haverá graça de Deus para ele. Para os dias de desespero na obra de Deus, haverá misericórdia do Senhor para ele. Para os dias de preocupações, inquietudes na alma, haverá paz de Deus disponível para o seu coração. Ele não estará em paz se conseguir realizar a obra de Deus. Ele está em paz porque Cristo realizou a obra perfeita na cruz do Calvário. Qual é a relevância prática desses 2 primeiros versos, irmãos, que tratam da autoridade do apóstolo Paulo, por tabela, da sua carta, do seu evangelho? Por que é tão importante dar ouvido e manter um relacionamento regular com o texto sagrado? Por que Timóteo deve receber esta carta? E por que você deve recebê-la hoje com alegria no coração? Porque, como acabamos de ouvir do próprio Paulo, a autoridade do Evangelho nos oferece vida em Cristo Jesus. Para ser mais exato, usando as palavras do próprio apóstolo, a autoridade do Evangelho nos promete vida em Cristo Jesus. Você quer vida? Você anda procurando vida? Você gostaria de viver plenamente satisfeito, realizado? Você está cansado de brincar de vida na vida? Ou de viver picos de alegria, satisfação e paz durante a vida? Nada neste mundo pode lhe dar vida verdadeira, senão o Evangelho de Jesus Cristo, como está revelado na palavra de Deus. É por isso que o Dr. John Stott, comentando este texto, diz: a Bíblia pode muito bem ser resumida ou apresentada em uma oferta divina de vida. Pois o primeiro livro, Gênesis, nos apresenta a árvore da vida. O último livro, Apocalipse, nos promete a árvore da vida e a água da vida. Os extremos das Escrituras
estão de acordo com o ministério terreno de Jesus. Pois João registra no capítulo 7 de seu evangelho que Jesus foi à festa das cabanas dos judeus. E no último dia se pôs de pé diante deles e perguntou: quem aqui tem sede? E ele mesmo respondeu: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Pois como diz ou promete a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu sei, irmãos, que não podemos ouvir Jesus audivelmente. Eu sei que também não podemos vê-lo fisicamente. E talvez você esteja se perguntando: como é que eu vou a Cristo? Pela fé, irmãos, prometido pelo próprio Cristo. Quando lemos, ouvimos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo as palavras e autoridade do próprio Cristo. É por isso que o salmista, no Salmo 19, nos diz: você está cansado? A palavra de Deus é perfeita e revigora a alma. É por isso que ele também nos diz, ou nos pergunta: você está perdido? A palavra de Deus é justa e traz luz aos nossos olhos. É por isso que o salmista também pergunta: você está triste? E ele mesmo responde: a palavra de Deus é pura e dá alegria ao coração. Ao final deste ano, comprometa-se diante de Deus a ler a palavra do Senhor em busca de vida espiritual. Além de vida, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz que a autoridade do Evangelho nos coloca sob o amor do nosso Pai. Nós somos iguais a Timóteo. Naturalmente desanimamos. Vez por outra, fracassamos. Nem sempre conseguimos tudo o que queremos. E se vivemos no mesmo mundo de Timóteo, nos cobramos bastante. E somos também cobrados pelos que nos cercam. Avaliamos o nosso valor por nossas conquistas. Medimos a nossa importância por nossas vitórias. E se sempre somos muito bem-sucedidos, teremos muitos que nos dirão: eu gosto de você. Mas se nem sempre somos bem-sucedidos, ouviremos de pouco: eu amo você. Ainda bem, irmãos, que as coisas funcionam diferente no reino do Evangelho de Jesus Cristo. Quer você seja muito bem-sucedido, quer você se encontre hoje aqui fracassado, se você é um cristão, você está para sempre sob o amor do Pai Celestial. Ao final do dia, quer tenha ido muito bem, quer tenha fracassado, moral, profissional ou espiritualmente, não se entregue à tristeza total. Se você é um cristão, celebre a Deus por Cristo, por causa dele. A graça para você, pecador. A misericórdia de Deus está disponível para você. A
paz de Deus sendo derramada sobre nós. Por causa de Cristo, irmãos, estamos em paz com Deus, mesmo sabendo que não somos perfeitos. Por causa de Cristo, podemos ficar em paz uns com os outros, mesmo sabendo que não somos perfeitos. Por causa de Cristo, podemos ficar em paz com nós mesmos, mesmo sabendo que não somos perfeitos. Estamos sob a autoridade do Evangelho, sob o amor do nosso Deus. De que, Paulo, não podemos nos esquecer? Eu corro 2 perigos hoje aqui, irmãos. Por alguma razão, meu computador não me permitiu transferir a mensagem para o tablet, nem tampouco imprimir o texto. Então eu não trouxe nada. Eu escrevi tudo e orei ao Senhor, seja o que Deus quiser. Então eu corro 2 perigos: ou eu sou curto demais, por não me lembrar de muita coisa, ou sou extenso demais, por querer me desviar um pouco do tema. Espero que esteja no meio termo. Hoje ainda tem ceia, nós vamos conseguir. De que não podemos nos esquecer, Paulo? Irmãos em Cristo da IPBE, não se esqueçam do cuidado do Evangelho. Os versos 3, 4 e 5, irmãos, são extremamente pessoais. Em 3 versos, o apóstolo registra 3 vezes a mesma expressão verbal, tocante expressão verbal: eu me lembro de você, Timóteo. Inicialmente ele diz no verso 3, parte B: eu me lembro constantemente de você, dia e noite, em minhas orações. Você não se espanta com isso? O homem está preso, irmãos, por trás das grades, mas continua se lembrando de seu irmão em Cristo, Timóteo. Ele está esperando a morte, mas ainda tem tempo, coragem e vontade de se colocar de joelhos diante de Deus para pedir por Timóteo. E ele faz isso, diz o início do verso 3, com a consciência limpa diante de Deus. E ao mesmo tempo, dando graças a Deus por Timóteo. É como se estivesse dizendo, explica Dr. John Stott, Paulo dá graças a Deus pela vida de Timóteo, porque está feliz com o que vê em Timóteo, ou feliz com o que Timóteo se tornou. No verso 4, nós encontramos a mesma expressão. Ele diz: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Quais são as lágrimas que Paulo tem em mente? A maioria dos comentaristas vai dizer as lágrimas da despedida, o que é muito óbvio. Choramos em despedidas, ou de alegria ou de tristeza, mas choramos. No entanto, irmãos, o pastor John Piper nota que o conteúdo da carta, quase que por completo, está direcionado ao ministério de Timóteo. E o contexto imediato, os versos que vêm logo depois do 4, estão falando da ordenação de Timóteo. O que provavelmente nos sugere, palavras de Piper, que Paulo está se lembrando das lágrimas do dia da ordenação dele, quando ele chorava de alegria, mas também chorava de medo, diante de tamanha responsabilidade. Eu me lembro, Timóteo, das suas lágrimas. E apesar das dificuldades, Timóteo, eu ainda quero vê-lo.
Eles são muito diferentes. Paulo é destemido, Timóteo é tímido, tem medo. Paulo é um senhor, Timóteo é um jovem. Paulo está em Roma, Timóteo está em Éfeso. Ainda assim o apóstolo diz: eu ainda quero ver você antes de partir, porque eu me alegro com o que Deus fez na sua vida. Por fim ele diz: eu me lembro da sua fé, verso 5. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide, ou Loide, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por que mencionar a família de Timóteo agora? E por que deixar de fora o pai dele? Tratando-se de ministério, escreve o pastor John Piper, Timóteo era tímido, diante das circunstâncias adversas. E isto se dava também, muito provavelmente, à sua formação familiar. Seu pai não era cristão e muito provavelmente não era presente. Deixou lacunas na formação do caráter de Timóteo. E agora que Timóteo está no ministério, ele sente falta do que não recebeu do pai. Timóteo foi criado pela avó e na ausência de seu pai. Mas Paulo diz para ele: sua fé não é fingida. Você pode não ter tido um pai cristão, sua família pode não ter sido a melhor do mundo, você pode ter saído de uma família não tão estruturada, Timóteo, mas a sua fé é verdadeira, o seu chamado é genuíno. Louve a Deus porque Ele cuidou de você, através de uma avó piedosa, de uma mãe cristã e de um pai adotivo que lhe escreve. Ao olhar para os dois principais personagens do texto, irmãos, eu percebo aplicações práticas que podem nos ajudar. Quando eu olho para Timóteo, por exemplo, eu preciso me perguntar como Deus cuida de nós. Da mesma forma, Deus levantou familiares, irmãos e amigos queridos, que cuidaram da nossa vida e que até hoje cuidam da nossa vida. A pergunta é: somos gratos a Deus por eles? Somos agradecidos a Deus por nossos pais, pelos irmãos que nos levaram a Cristo, pelos pastores que nos conduziram até aqui. Somos agradecidos a Deus pelas pessoas que cuidaram da nossa vida ao longo da trajetória cristã, irmãos. Parte da nossa viagem foi feita de encontros. Eu procurei e sentei com amigos queridos, que me são preciosos pela história que vivi com eles em Cristo. Eu sentei para relembrar tempos bons e para agradecer abertamente àqueles homens e mulheres que oraram por mim, que cuidaram de mim, que me pregaram o Evangelho. Por que você não faz isso esta semana? Por que você não aproveita o mês de dezembro, de Natal, para se lembrar destas pessoas, para enviar-lhes uma mensagem de gratidão? Mas talvez você esteja se lamentando ainda como Timóteo. Quem sabe você está aqui dizendo: eu me pareço ou sou parecido com Timóteo no que diz respeito às deficiências da minha família.
Eu carrego traumas da família, eu trago deficiências dos meus pais. E agora que estou na vida profissional, ministerial, eu sinto falta do que não recebi. Qual é a postura cristã que percebo no texto, irmãos? Parece-me que Paulo está dizendo: sejam gratos a Deus pelo que vocês receberam da família, mas confiem no Senhor sobre o que vocês não receberam da família. Em outras palavras, pare de se esconder atrás das suas deficiências, ou pare de culpar apenas os seus familiares. Dê graças a Deus pelo que você recebeu de bom e creia que Deus lhe dará tudo o que você precisa para enfrentar e viver esta vida para a glória dele. Quando olho para Paulo, irmãos, eu preciso perguntar como cuidamos uns dos outros, pois é o que ele está fazendo com Timóteo, não é? Como cuidamos uns dos outros, como cuidamos especialmente daqueles que o Senhor nos confiou, filhos, cônjuges, irmãos em Cristo, companheiros de igreja. Eu penso que talvez a principal parte do nosso cuidado, irmãos, deve acontecer de joelhos. Paulo é apóstolo, carrega na pena a autoridade do Evangelho, mas quando quer ajudar e cuidar de Timóteo, a primeira coisa que ele faz é se colocar de joelhos. Eu e você podemos fazer algumas coisas pelos nossos irmãos ou filhos, mas não podemos fazer tudo. Você não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Entregue-o nas mãos do Senhor. Ele pode. Você não pode realizar todas as coisas que quer por seus filhos, seus irmãos, seus amigos. Eu sei, eu também não posso. Deus pode. O que nos cabe, irmãos, em primeiro lugar é levar os nossos filhos, irmãos e amigos à presença de Deus em oração e confiar no cuidado soberano do nosso Deus. Nós cuidamos uns dos outros quando externamos praticamente o nosso amor por eles. Paulo fala abertamente: Timóteo, eu amo você. Eu amo tanto que quero vê-lo antes de partir para a glória. Timóteo precisa de Deus, irmãos, mas Timóteo também precisa de Paulo. Seu filho precisa de oração, mas ele também precisa da sua atenção. Ele precisa saber e sentir o toque prático externo do seu amor. E isto não se dá através de presentes apenas, irmãos. Eu passei um tempo fora agora com a família, e eu posso dizer para vocês que uma das melhores partes da nossa viagem era o dormir com as minhas filhas no mesmo colchão. Era abraçá-las, contar histórias. Nós passávamos horas, como fazemos em casa, conversando, brincando e de alguma maneira externando nosso amor uns pelos outros. Por fim, irmãos, eu penso que com este texto Paulo está dizendo que precisamos cuidar uns dos outros através do encorajamento da fé. Todos nós precisamos de alguma afirmação. Não estou pensando na afirmação individualista, narcisista, egoísta do mundo. Eu estou pensando no que Paulo está fazendo aqui. Eu sei, Timóteo, que você tem deficiências. Eu sei, Timóteo, que você não teve o pai que gostaria de ter. Eu sei, Timóteo, que você sofre com as lacunas. Mas, Timóteo, se lembre, por causa
de Cristo Jesus, você tem um Pai celestial que lhe é perfeito. Isto é a afirmação evangélica, irmãos. Isto é o que você pode fazer com o seu filho que não foi bem no Enem. Ele não conseguiu o resultado que queria. Que ele tente outra vez, mas que não se entristeça demais, que você seja o pregador para o coração dele. Meu filho, quer você tenha ido bem ou mal, saiba que na escola de Deus, por causa de Cristo, você foi aprovado para sempre. É o que você pode fazer com seu esposo ou esposa, que talvez luta com o medo da crise, com a sombra do desemprego. Afirmá-lo na fé é lembrá-lo, é lembrá-la. Creia em Deus. Por causa de Cristo, Ele nos dará tudo o que precisamos nesta vida. É o que você pode fazer com seu irmão, que oscila na fé e que talvez está pensando em desistir da igreja. Eu não consigo. Eu pequei de novo, eu caí outra vez, eu fracassei. A afirmação do Evangelho não é dizer, não tem problema, aceite-se. Não. Isto é humanismo secular. A afirmação do Evangelho é dizer, meu irmão, eu sei. Mas isto não é novidade. Você é mesmo um pecador. Eu também sou. Mas por causa de Cristo Jesus e do que Ele fez na cruz do Calvário, pela graça, você foi declarado salvo e isto é para sempre. Cuidemos, irmãos, uns dos outros, para a glória de Deus e para a alegria espiritual do nosso coração. E para terminar, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz entre os versos 6 e 7, aos cristãos da IPBE, não se esqueçam do chamado do Evangelho. O apóstolo começa o verso 6 com uma expressão conectiva. Ele escreve por essa razão. Por essa razão significa algo do tipo, uma vez que você é filho amado de Deus, Timóteo, uma vez que sua fé não é fingida, antes é verdadeira, agora, Timóteo, que você foi chamado por Deus e devidamente autorizado pela igreja para servi-lo, faça a sua parte. E qual é a parte de Timóteo, irmãos? Por essa razão, Timóteo, torno a lembrar-lhe, expressão dominante no parágrafo, mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu, ou que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Outra vez, Timóteo, ou Paulo está lembrando Timóteo acerca do dia de sua ordenação. Timóteo, eu sei que você está enfrentando problemas no ministério, eu sei que as coisas são muito duras para você, eu sei que você é frágil, eu sei que você tem necessidades, eu sei disso, Timóteo. Mas eu estava lá, Timóteo. Quando nos reunimos como igreja, você se colocou de joelhos diante de nós, os presbíteros de Éfeso colocaram as mãos sobre você e eu orei por você, Timóteo. Eu vi o Espírito de Deus lhe dando dons para o ministério. Você tem dificuldades, eu também tenho, Timóteo, mas você foi chamado. Mantenha a chama deste dom viva.
E percebam, irmãos, que Paulo emprega o tempo presente no imperativo que faz a Timóteo, e no grego, presente significa presente contínuo. Não se trata, portanto, de um evento único. O que Paulo está dizendo é: Timóteo, isto é normal. A chama do dom vai diminuir. Timóteo, você vai viver oscilações ao longo de toda a sua vida. Por isso, você também precisa fazer continuamente o cuidado com esta chama, o soprar esta chama. E como é que ele faz isso, irmãos? Como é que ele sopra a chama do dom que recebeu de Deus? O verso 7 parece nos responder quando Paulo nos diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. É como se estivesse dizendo: meu filho, eu sei que o ministério é difícil, mas se aproprie das bênçãos que você recebeu no Espírito, ou do Espírito. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que está sobre você. Vá fazer a obra do Senhor no poder do Espírito. Timóteo, o mesmo amor que levou o Cristo ao Calvário é o amor que levará você ao serviço cristão pela igreja. Timóteo, o mesmo equilíbrio que habitou em Cristo durante as tentações terrenas e, por fim, durante as agonias da cruz, habitará você em dias de perturbação e de medo. Você nunca estará sozinho. Esta é a grande exortação de Paulo a Timóteo: mantenha a chama do dom viva. Esta também é a grande exortação do texto à nossa igreja. Mantenham a chama do dom que vocês receberam viva. Inicialmente, irmãos, fazemos isto quando simplesmente aceitamos e abraçamos o chamado de Deus. Você já viveu algo do tipo? Já sentiu o chamado? Já ficou perturbado com uma ideia sobre servir a Deus? Talvez isto tenha lhe acontecido ao longo do ano, muitas vezes, e até agora você está resistindo. Quem sabe o Espírito Santo está falando ao seu coração hoje sobre um ministério específico. Nem todos irão fazer a obra do Evangelho em outra cidade ou em outro país, como Levi e Bruna, Tiago e Anuska. A maioria de nós fará a obra do Evangelho aqui, nesta igreja local, bem no meio da nossa cidade, bem no meio da nossa família. Mas ainda assim nós tememos, irmãos. Porque alguns de nós, alguns aqui são jovens, como Timóteo, inexperientes como ele. Outros têm uma saúde frágil, física ou emocional. E todos, de certa maneira, todos nós nos sentimos inadequados para a realização do chamado de Deus. Se esta é a sua situação, seja bem-vindo. Mas venha
Levante-se e abrace o chamado de Deus, sem medo, confiando no poder do Espírito Santo. Sirva a Deus no poder do Espírito Santo. Não confie no seu conhecimento ou no seu braço, nem desista por falta dele. Creia no poder do Espírito de Deus. Venha sem medo, mas venha com muito amor no coração. Pois se é o Espírito Santo de Deus que o chama para determinado ministério, você terá no ministério as características de Cristo. O poder do Espírito não nos torna orgulhosos. Não nos leva a pisar os outros, a machucar os amigos e irmãos. O poder do Espírito nos leva a amar os outros de maneira sacrificial. E nos tempos difíceis, Renan, agarre o mastro do Espírito Santo. Abrace-se com ele pela fé no coração e creia. Com equilíbrio na alma, Deus cuidará de mim. Manter esta chama, irmãos, viva, significa crer no chamado e no poder de Deus, mas ao mesmo tempo significa praticar o que recebi do Senhor. Percebam, o dom é de Deus, mas é Timóteo que precisa soprar. O chamado é Deus quem faz, mas é Timóteo que precisa desenvolver seu ministério. Deus é plenamente soberano. Timóteo é totalmente responsável por desenvolver o dom que recebeu. Você não pode ficar apenas orando. Você precisa se aventurar. Você não pode ficar apenas esperando o tempo perfeito. O tempo é agora. Você precisa se levantar do banco e pegar a obra de Deus pela mão e executá-la no poder do Espírito Santo, crendo que Ele lhe dará tudo o que você precisa. Eu me lembro de David Livingstone, um missionário que desbravou o coração da África. Ele recebeu uma carta da igreja da África do Sul que dizia algo do tipo: meu irmão Livingstone, nós temos alguns jovens para enviar a você. Por isso, nos mande um mapa com estradas limpas e prontas, e nós lhe enviaremos os jovens para o serviço do Senhor. A resposta de David Livingstone foi algo em torno de: se vocês só têm jovens que chegarão aqui através de estradas limpas e prontas, eu não os quero comigo. Eu conto com homens e mulheres que estão dispostos, por causa de Cristo, eles mesmos, estão dispostos a construir estradas e abrir caminho para levar o Evangelho. Eu tenho jovens que estão dispostos a atravessar os rios mais revoltos da África e a derrubar as mais altas árvores da floresta, a fim de tornar o nome de Cristo conhecido e desejado entre os africanos. Me envie 5 destes, somente, e nós alcançaremos a África para a glória de Deus. Saia do banco, meu irmão, em 2017. Pare de assistir os que fazem a obra de Deus. Sua vida cristã vai se tornar monótona. Deus não te deu o dom apenas para servir lá fora.
Todos os dons que você recebeu também são úteis no reino de Deus lá e aqui. Aventure-se na obra de Deus, crendo no poder do Espírito do Senhor. Em parte, irmãos, eu saí com a família em busca de lhes dar memórias inesquecíveis. Em parte também é o que Paulo está fazendo aqui, despertando as memórias do pastor Timóteo. Paulo está ajudando Timóteo com seu problema de memória. Pois todos nós temos um problema de memória. E o Senhor nos ajuda com ele semanalmente através da exposição. E mensalmente através desta mesa. Quando celebramos a ceia do Senhor, irmãos, estamos fazendo algo em memória de Cristo. Mas também estamos celebrando algo na presença de Cristo. Esta mesa foi instituída pelo próprio Cristo. Trata-se de uma santa ordenança que tem por propósito lembrar o nosso coração do que jamais podemos esquecer. O coração do Evangelho. Cristo e este crucificado no nosso lugar. Aproxime-se da mesa neste domingo, orando a Deus por memórias cristãs. Onde você estava antes do Evangelho? Quem você seria hoje sem o Evangelho? Quem você é hoje por causa do Evangelho? O que lhe espera na glória por causa do Evangelho? Se aproxime desta mesa hoje orando por amor à autoridade do Evangelho, com gratidão pelo cuidado de Deus sobre sua vida e clamando a Deus por forças espirituais, a fim de que você consiga responder e atuar dentro do chamado de Deus para a sua vida. Senhor, nós queremos te dar glórias, honra e adoração nesta noite, porque estávamos eternamente condenados por nossos próprios pecados. Mas na plenitude dos tempos, diz Paulo aos Gálatas, Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulheres sob a lei de Deus, para nos resgatar. Não somos mais condenados, Senhor. Somos filhos amados do Teu coração. Nem sempre vamos acertar. Vez por outra vamos vacilar, ó Deus. Também somos tímidos como Timóteo. E também enfrentamos o desânimo na vida, na família, no casamento, no ministério, na igreja. Mas que o Teu Espírito, pela palavra pregada e por esta mesa, esteja nos lembrando do Teu precioso Evangelho. Que ele seja fonte de esperança nesta noite, de novo ânimo e de força para os cansados. Leva-nos em paz aos nossos lares, Senhor. Nos dá uma semana espiritual, com muita leitura da Tua palavra, com horas em oração por nossos irmãos em Cristo. E com oportunidades de testemunhar do Teu glorioso Evangelho. Nós oramos agradecidos por tudo em nome de Cristo. Que o amor de Deus nosso Pai,
A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão, o poder, o cuidado e a presença do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, irmãos. E todos nós, a uma só voz, dizemos amém. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Falemos uns com os outros e saiamos daqui sob a bênção do Evangelho de Cristo.